Bom dia, quarto ano. Nosso assunto de hoje é a chegada dos portugueses ao Brasil, certo? E também os períodos históricos do nosso país. Recapitulando, o que nós vimos na aula anterior, foi a questão das grandes navegações, que foram viagens de longa distância feitas por alguns reinos ali entre os séculos XV e XVI. A partir das grandes navegações, que também é conhecido como expansão marítima, os portugueses chegaram até as terras que hoje conhecemos como Brasil, certo? E aí, vale ressaltar que o transporte utilizado foi a caravela, que é um tipo de embarcação, como vocês podem ver a imagem aqui, certo? De acordo com a visão mais tradicional da história, o Pedro Álvares Cabral teria chegado aqui ao Brasil por engano, entre aspas, digamos assim, por acaso, a partir de um desvio de rota que ele fez tentando contornar o continente africano para poder estabelecer um comércio ali com as Índias, certo? Porém, não sei se vocês se lembram, mas se não se lembram, voltem aí ao nosso assunto, ao nosso vídeo da aula passada, da semana passada, e ocorreu alguns anos antes dessa viagem do Pedro Álvares Cabral. A viagem foi em 1500, né? Alguns anos antes havia ocorrido o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, e aí muitas pessoas acreditam que o Pedro Álvares Cabral, assim como o rei de Portugal na época, eles acreditavam que existia sim essas terras, certo? E esse desvio de rota teria sido proposital para que eles conferissem a existência daquela terra que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, era de posse portuguesa, tá? Então, esses portugueses chegaram aqui no Brasil no dia 22 de abril, certo? Mas aí eles só desembarcaram no dia 24 de abril, certo? Que foi, eles desembarcaram num local que fica o atual estado da Bahia. Chamaram esse local de Porto Seguro porque foi um local seguro que eles acharam para desembarcar, certo? E aí, só retornando, o Pedro Álvares Cabral saiu da sua esquadra, certo? Vários navios com mais de 1000 pessoas, certo? A bordo. Eles saíram de Portugal em 1500, certo? No dia 9 de março. Então, levou aí pouco mais de um mês para que ele chegasse até as terras brasileiras, certo? E aí, terras desabitadas, eu acho que não, né? Vocês já sabem que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, encontraram na praia os indígenas, a quem eles chamaram de índios, devido aí a eles terem a missão de chegar nas Índias, né? E aí, na esquadra, né, sempre vinham alguns personagens para além do próprio capitão ou líder, que era o caso do Pedro Álvares Cabral. Para além dele, a gente pode citar algumas figuras, como Pero Vaz de Caminha, que foi escrivão, certo, da esquadra, e aí ele contou tudo que ele tinha visto aqui nas terras numa carta que foi enviada para o rei de Portugal em uma das navegações, né, em um dos transportes que vinham aí na esquadra do Pedro Álvares Cabral, né? E aí naquele tempo não tinha o WhatsApp, não tinha como registrar, a não ser por meio de carta, certo? E aí essa carta ficou conhecida como a Certidão de Nascimento do Brasil. Dia 26 de abril, da chegada, né, do período da chegada dos portugueses ao Brasil, foi celebrada a primeira missa, lembrando que os portugueses eram católicos, e aí por isso que a gente tem aí a religião católica e cristã de forma geral muito forte no nosso país, é uma herança dos portugueses, certo? E aqui tem uma imagem feita pelo Victor Meirelles. Essa imagem foi feita alguns séculos depois, foi feita no século XIX, certo? Retratando como ele imaginava ter sido a primeira missa, certo? Ele fez essa primeira missa, né? Essa primeira missa foi feita pelos portugueses, celebrada especificamente pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, dando graças ao descobrimento, digamos assim, da nova terra. E aí a nossa terra teve alguns nomes até chegar ao nome Brasil, certo? Foi chamada de Pindorama pelos povos que habitavam aqui, certo? No caso, os indígenas. E aí também foi chamada Ilha de Vera Cruz na carta do Pero Vaz de Caminha, porque ele achava que não era tão grande assim, porém o próprio Pedro Álvares Cabral chamou depois de terra de Vera Cruz, porque viu que a terra era grande sim, de fato, certo? E aí, a partir de 1500, foi chamada de Brasil, devido à abundante presença de pau-brasil aqui, certo? Que era algo de bastante interesse dos portugueses pela sua pigmentação vermelha, certo? Que parecia brasa, e aí o nome Brasil. E aí essa pigmentação, certo?
era vendida para a Europa. Um pouco depois, certo? No século XIX, no iníciozinho do século XIX, o Brasil passou a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, por causa da vinda da família real para cá, que a gente ainda vai estudar, certo? E aí, um pouco depois, em 1822, voltou a ser Brasil de novo, mas aí passou a ser Império do Brasil. E hoje é República Federativa do Brasil, ou, para simplificar, Brasil. E os períodos históricos que a gente tem, certo, são os seguintes. Período pré-colonial, de 1500 a 1534, que foi quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, até o momento que eles estabeleceram as capitanias hereditárias, que a gente também vai conhecer, que aí de fato vai começar a colonização aqui. Tem também o período colonial, que é de 1534 até 1822, certo? Ele é marcado pelas capitanias hereditárias e depois pela proclamação de independência do Brasil. O Brasil vai se tornar independente e vira o Império, certo? E aí o período imperial de 1822 a 1889, nesse período acontecem várias transformações, como por exemplo, acontece a Lei Áurea, né, que é a lei que acaba com uma escravidão legal no Brasil, certo? E aí, de 1889 até os dias de hoje, temos o período republicano, que a gente também vai estudar um pouquinho melhor no futuro, tudo bem? Então, é isso, gente. Tenham ótimos estudos.